Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias, edição desta quarta-feira, começa agora, trazendo os principais destaques da nossa região. Vamos ver na edição de hoje. O adolescente que matou 4 pessoas num ataque a 2 escolas de Aracruz foi condenado a 3 anos de internação socioeducativa. Mais de 10 dias após o ataque, muitas dúvidas pairam no ar sobre a capacidade de alguém cometer um ato tão cruel. Sobre este assunto, fomos atrás de respostas. Desvio no quilômetro 171 da BR-101 Norte em Aracruz deve ser liberado nesta quinta-feira. Comunidades do interior de Linhares seguem ilhadas após as fortes chuvas. O cantor linharense Gabriel Viana se prepara para embarcar para Goiânia, terra da música sertaneja nacional. Direto do São Mateus, os destaques da região com Nariane Lopes. De Cachoeiro, Samuel de Fraga fala sobre a prisão de um suspeito de homicídio em Itapemirim. Tem também os assuntos do esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na tela da sua TV Sim. Esta é da Terra. A Justiça condenou a 3 anos de internação em unidade socioeducativa o adolescente que atacou 2 escolas em Aracruz e matou 4 pessoas no último dia 25 de novembro. A decisão é do juiz da Vara da Infância e Juventude de Aracruz. 3 anos de internação. Essa foi a sentença dada pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude de Aracruz ao jovem que matou 4 pessoas e feriu outras 12 em um ataque a 2 escolas em Aracruz. O tempo é o limite máximo estabelecido pela medida socioeducativa para adolescentes pela lei. O assassino é um atirador de 16 anos que estudou até junho deste ano em uma das escolas atacadas. O adolescente que confessou os crimes está internado desde o ataque em uma unidade do IASES, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com o Tribunal de Justiça, o prazo de internação pode chegar até 3 anos. Mas o tempo final pode mudar de acordo com a avaliação da Justiça. Junto com a sentença, também foi expedida uma medida protetiva de acompanhamento psiquiátrico durante o período de internação. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né? Outras vítimas desse ataque seguem internadas em hospitais. E passados 10 dias desse ataque, muitas perguntas ainda pairam no ar. O que leva um adolescente sem histórico de agressividade, sem histórico de violência, cometer um ato tão cruel? Nós conversamos com uma psicóloga sobre este assunto. Um adolescente isolado, que falava com poucas pessoas e tinha no celular dele apenas 2 contatos, do pai e da mãe. Detalhes das investigações que foram relatados por André Jareta, delegado de Aracruz, que chefia as investigações sobre o adolescente de 16 anos que matou 4 pessoas e feriu outras 12. Como explicar comportamentos de crianças e adolescentes que podem resultar em acontecimentos trágicos, como esse? Esse é um aspecto multicausal, né? O ser humano, ele é multi, então várias coisas influenciam nesse aspecto. Pode ser o ambiente que ele vive, se for, né, precário, se for escasso de afeto, de uma base emocional muito boa. Pode ser o social que ele vive, as influências externas. Tem a ver também com a personalidade da pessoa, né? O biológico ali que conta muito também. Então, são vários aspectos que compõem. A investigação policial encontrou na casa onde morava o menor diversos materiais, entre eles, a roupa usada no dia do crime. Maíra Sátiro falou sobre os jogos nas redes sociais e armas dentro de casa, ou a utilização das armas no ambiente em que há a presença de crianças e adolescentes, relatando que influência pode haver ou não. O brincar de matar, ele é muito simbólico e a gente leva isso muito para a prática, sabe? A gente tem muito medo porque a gente acha que é uma influência muito forte e nem sempre. Depende da criança. Então, a gente, enquanto pai e mãe, a gente conhece o nosso filho, a gente sabe se é uma criança mais sensível por aquele lado, se é uma criança que, quando vê um desenho mais agressivo, fica também com comportamento alterado. Então, a gente tem que analisar o nosso filho, o comportamento, o jeito do nosso filho. A família já não está mais em Aracruz. Em entrevista, o pai, que é tenente da Polícia Militar, relatou que o filho reclamou nos últimos dias que foi vítima de bullying. Isso pode influenciar em comportamentos hostis?
Então depende muito da pessoa, do indivíduo, né? De como esse bullying ocorreu, como que veio à tona toda essa situação. A investigação policial afirma que o pai comprou o livro Minha Luta de Adolf Hitler para interagir mais com o filho. Na hora dos ataques, é possível identificar a suástica, símbolo nazista e fascista que o ditador usava para reprimir. Essa questão de consumo de informação, a gente sempre leva para o lado de que algumas pessoas, no caso esse adolescente, né, outros adolescentes, não estão preparados para receber certas informações. Porque você receber uma informação recortada, com um livro com tantas informações que são pesadas para um adolescente, muitas vezes isso pode te levar para uma via errada, porque você não tem base para poder segurar tanto argumento, tantas informações que não sabe de onde vem, não tem um preparo antes de ter acesso àquele livro, não conhece do assunto, não sabe muito bem da história. Então, imagina um adolescente que pode ser que não tenha tido essa base de conhecimento antes, receber um livro desse com tantas informações, né? Então, a gente não sabe para onde que ele é guiado a partir dessas informações. É realmente difícil entender, né, gente? Bom, a imagem que você vê aí agora é do Benildo da Costa Domingos, de 35 anos. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que comete assaltos, né, que estava cometendo assaltos a ônibus em Soretama. A polícia montou uma operação nesta semana e conseguiu prender 2 suspeitos de cometer esses crimes. Já o Benildo está foragido e a polícia pede ajuda da população para localizá-lo, né? A imagem dele está aí. Diz que denúncia 181, não é preciso se identificar. E estão quase prontas as obras do desvio feito no quilômetro 171 da BR-101 Norte em Aracruz. O local, que está totalmente interditado, deve ter o trânsito liberado nesta quinta-feira. O rompimento do asfalto levou ao fechamento da rodovia na semana passada. Com a conclusão desse atalho, motoristas poderão seguir viagem nos 2 sentidos da rodovia federal. E no interior de Linhares, muitas comunidades continuam ilhadas. Nossa equipe acompanhou o drama de moradores de Brejo Grande e comunidades vizinhas afetadas pelas fortes chuvas. A chuva incessante deixou comunidades inteiras isoladas. Na Lagoa da Viúva, perto de Povoação, para se transportar, as famílias precisam subir em tratores. As ruas sem pavimentação ficaram cheias d'água. Pode não parecer, mas essa é a principal via aqui da comunidade. Segundo o Jaime, que é dono desse comércio, a água chegou a entrar no seu estabelecimento, não é isso? Sim, meu amigo, a água chegou a entrar e inundar meu estabelecimento e fora as outras casas que estão inundadas ainda. Uma máquina precisou ser utilizada para tentar melhorar a situação da rua. No Barro Novo, pessoas se arriscam em meio à água para terem acesso a serviços básicos. Essa semana minha neném passou mal, eu tive que ir a pé daqui até lá fora, uns 4 quilômetros com água no joelho, não tem? É muito difícil aqui, muito buraco, não tem como sair lá para fazer compra. Difícil mesmo. Aí para ir lá no ponto, ajeitar uma coisa lá na rua, tem que ir a pé batendo água. Que nem hoje mesmo fui levar trazer meus netos, fui batendo água. Sem carro, sem nada. Rapaz, a situação tá um pouquinho difícil, né? Mode o acesso, que normalmente vocês estão vendo, né? Aqui até trator mesmo para passar tá muita dificuldade para ir na cidade. Porque tem muitas famílias aí que estão sem acesso na cidade. Para ir na cidade tem que andar 8, 9 quilômetros a pé para conseguir um transporte lá fora ainda lá de povoação. Enquanto a chuva não passa, o seu Silvaldo, que vive com mais 7 pessoas e é produtor rural, não consegue trabalhar na lavoura de cacau. E como é que tem sido a vida aqui? Vocês estão dependendo dessas doações? Como é que está sendo? Dependendo, porque é difícil, rapaz. Você não pode poder trabalhar. Muita água e você não pode sair porque não comprar nada. É muito difícil. Situação realmente dramática das famílias. E a chuva deu uma trégua, né, o que tem facilitado o trabalho de ajuda humanitária. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira, feriado municipal aqui em Linhares. Quinta-feira de chuva em todo o Espírito Santo. Em Linhares, temperaturas entre 22 e 30 graus. Em São Mateus, mínima de 21 e máxima de 29. Cachoeiro, com variação entre 18 e 28. Vitória, mínima de 23 e máxima 30 graus.
A gente faz uma pausa agora. Daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com Nariane Lopes, que tem os destaques da região norte. E direto do Cachoeiro, Samuel de Fraga traz os destaques do sul do estado. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. O número de casos de Covid-19 em São Mateus tem aumentado nos últimos dias, né? Uma tendência em todo o Espírito Santo. Quem tem mais informações é Nariane Lopes, que está conosco. Olá, Nariane. Olá, Cláudio, tudo bem com você? Abro os destaques de hoje falando sobre vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde está preocupada com relação à procura pelo imunizante contra a Covid-19. Os casos estão aumentando e fica o alerta a toda a população. De novo, a luz de alerta se acende no estado com os registros de casos de Covid-19 que teve um crescimento em vários municípios capixabas. São Mateus tem 14 pessoas em tratamento hospitalar e 675 casos ativos. De acordo com o secretário, é preciso retomar as medidas preventivas, como o uso de máscaras em locais fechados, o uso do álcool na higienização das mãos, entre outras precauções. Agora, com o boletim que a gente está acompanhando, como sempre teve, acompanhando diariamente, nós registramos uma alta significativa, chegando até aí 50, 60 casos confirmados diariamente. Então, é um número significativo, coloca o município já em alerta, no ponto de recomendar a utilização de uso de máscaras em locais fechados, a higienização de mãos, quando não a possibilidade de lavagem, mas está aportando álcool em gel ou utilizando de álcool em gel nos estabelecimentos comerciais ou em qualquer repartição que tenha o produto sendo disponibilizado, porque a gente sabe que essas são as medidas de contenção e controle desse importante agravo aí da Covid-19. O município tem várias salas de vacinação e basta os interessados procurar o serviço que está à disposição. A vacinação ela vem ocorrendo cronologicamente, conforme estabelece o Programa Nacional de Imunização. Então o município ele faz adesão das campanhas. As nossas salas de vacina de todas as nossas unidades de saúde estão abertas para disponibilizar a vacinação em todo aquele que procura completar seu esquema vacinal. Então, crianças, adultos, adolescentes podem estar se dirigindo às unidades de saúde ou os pontos estratégicos. Aqui em São Mateus, como na Amélia Boroto, que a gente tem o ponto fixo, extramuro, que a gente chama, que é um local definido, regional, estratégico no município para estar fazendo a vacinação desse público. Então, é só procurar ali também. Também na US3, no bairro Boa Vista e, como eu disse, nas unidades de saúde. De novembro até o início de dezembro, foram registrados 2 óbitos e, segundo o secretário, é preocupante. Nós tivemos um registro da baixa procura da 4ª dose, porque as pessoas acham que se imunizaram ou tomou o último imunizante e teve um mal-estar e aí não quis procurar, ou seja, por questões meramente ideológicas, não sanitárias. Então, quem não fez a aplicação da 4ª dose, busque, porque a barreira de proteção contra a Covid-19 também faz parte daquele público do território imunizado. Então, quem não tiver, faça a sua parte e vá se vacinar. Porque de novembro a início de janeiro nós já tivemos 2 óbitos registrados por Covid. E já tinha um período longo que a gente não tinha registro de óbitos, né? Então, com as 2 variantes que estão circulando, né, as subvariantes que já estão circulando no território nacional, é importante que todos nós façamos a nossa parte e nos imunizemos contra a Covid-19. É importante lembrar que mesmo que a doença esteja apresentando sintomas mais leves, é preciso ter cuidado. O hospital que é referência no tratamento da doença aqui em São Mateus, o Roberto Silvares, não atende apenas a população mateense, mas a outros 14 municípios vizinhos. Mudando agora de assunto, a comunidade de Cachimbau, que fica em Jaguaré, tomou um susto no final da tarde desta terça-feira com o rompimento da barragem.
Com capacidade de armazenar 280 mil metros cúbicos, cerca de 28 milhões de litros de água, a barragem do Cachimbau, em Jaguaré, não suportou as últimas chuvas e, desde a última sexta-feira, apresentava sinais de rompimento. A barragem foi inaugurada pelo governo do estado em 2020, a pedido dos produtores rurais da região. De acordo com a prefeitura, não há riscos para os moradores. Que susto, hein? Os moradores estão preocupados, pois a barragem é de extrema importância para a segurança hídrica da região. Esses foram os destaques de hoje. Volto com você no estúdio em Linhares. Cláudio. Bom, Nariane, obrigado, viu, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. E a polícia prendeu um homem apontado como autor de um homicídio em novembro deste ano na cidade de Itapemirim, no sul do estado. O Samuel Defraga é que tem os detalhes pra gente. Olá, Samuel. Oi, Cláudio, olha, é isso mesmo. Nesse assassinato, Cláudio, a vítima foi encontrada morta dentro do carro e o suspeito foi preso durante a operação na manhã desta quarta-feira. O homem preso pela polícia tem 41 anos e é apontado como autor da morte de Rosimar da Silva Basílio, de 48 anos. O suspeito foi preso no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Na residência dele, os agentes encontraram elementos que comprovam a participação dele no assassinato. Um veículo utilizado no dia do crime também foi apreendido e, segundo a polícia, a motivação seria uma dívida. O suspeito também responde por outro homicídio em Cachoeiro e é investigado por integrar uma milícia no Rio de Janeiro, a qual tenta se instalar no Espírito Santo já há algum tempo. Rosimar foi encontrado morto dentro de seu veículo em 26 de novembro desse ano no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim. Olha, a vitória de 4-1 sobre a Coreia fez a venda de camisas da seleção crescer aqui em Cachoeiro. As vendas de produtos para a Copa do Mundo aumentaram depois da última vitória da seleção brasileira no Mundial. A expectativa agora é que, caso o Brasil vença o jogo desta sexta-feira, as vendas dos chamados produtos verde e amarelo continuem a aumentar cada vez mais. Tranquilo. Ué, Brasil vai pocar. Brasil é 3-0 no máximo. Né? Não é mais do que isso não, é 3-0. E é claro, né? E quem trabalha como ambulante está confiante que a vitória venha. E claro, está feliz com as vendas das camisas que aumentaram e muito. Tem bastante camisa, bastante bandeira aqui, tem bastante bandeirinha de carro, camisa para criança, bastante mercadoria. Chegou uma carreta para nós aí, só chegar para cá que tem preço bom, a gente negocia. E no mercado formal também não é diferente. Esse vendedor conta que a cada vitória as vendas crescem cada vez mais. Cada vez que o Brasil, melhora o time começa a progredir, então as vendas melhoram, também. Semana passada foi bastante bem procurado, né? Aí vamos ver agora o decorrer dessa semana. E não é só o comércio de produtos verde e amarelo que estão faturando com os jogos. Bares e restaurantes em Cachoeiro têm sido a parada obrigatória para os trabalhadores que buscam locais para assistir às partidas e poderem torcer à vontade. Tomar aquela cervejinha, comer um tiragostinho. Tem tudo a ver com a seleção. Tem tudo a ver com a seleção, entendeu? Entre amigos, entre família, comemorar e tomar aquela cerveja gelada, que é tudo de bom, né? E aquela análise? O Brasil chutar mais fora da área. Eu acredito que se jogar conforme estão jogando, tá bom. Pode melhorar, né? Mas ainda tem alguma coisinha para dar uma melhorada aí, é bom. Mas tá jogando bem, tá bom. Eu acho que tá bom como que tá. Eu acho que ainda tá bom, que o principal é o Richarlison, fazedor de gol do Espírito Santo. E o restante vai se completando o restante. Que vier é lucro. É lucro. Do jeito que tá maravilhoso. O desempenho do Neymar melhorou bastante agora. Agora nós estamos confiantes. O próximo jogo da seleção brasileira será na sexta-feira contra a Croácia. Na última segunda-feira, o Brasil enfrentou a Coreia com resultado positivo de 4-1 em tempo normal. Já a Croácia passou pelo Japão após o resultado de um empate aí de 1-1 e a disputa foi para os pênaltis. Agora, quem perder, volta para casa. Na sexta-feira, durante o jogo, se houver um empate, a prorrogação será de 30 minutos. E se esse empate persistir, será uma disputa pelos pênaltis. Mas, afinal, como é que está o coração do torcedor cachoeirense para esse jogo de sexta-feira, que promete trazer palpitação no anseio pela vitória, hein? Vai ficar de 3-1.
O placar é 3-0. 2-1. Tô desejando muita sorte e muita positividade. Vai, Brasil! Brasil rumo ao Hexa. O povo está realmente animado e confiante para essa sexta-feira, né, Cláudio? E você arriscaria aí um palpite? Voltamos aos estúdios. Samuel, a seleção brasileira está muito bem, né? Vou apostar num 2-0 para o Brasil no jogo contra a Croácia nesta sexta. Obrigado pela participação, viu? Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem os destaques do nosso esporte. A gente vai falar também sobre o Gabriel Viana, um artista linharense, um jovem, talentoso, que está de viagem marcada para Goiânia, terra da música sertaneja. Voltamos já. De volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje, vamos falar de música. O jovem cantor linharense, talentoso, Gabriel Viana, se prepara para alçar novos voos na música. Ele embarca para Goiânia, reduto da música sertaneja nacional. Antes, o Gabriel passou aqui pelos estúdios da TV Sim. Um jovem linharense que descobriu cedo a paixão pela música. E com 8 anos de idade, eu aprendi a tocar o violão, né? E depois que eu aprendi a tocar violão, eu comecei a cantar e tocar o violão. Ainda na infância, o Gabriel começou a aprender suas primeiras notas e não parou mais. E as composições românticas de Gabriel Viana vêm ganhando cada vez mais destaque em Linhares e região. A cada noite que passa é sempre essa ressaca. Chega, é hora de ir pra casa. Implorar, olhar no fundo dos seus olhos, dizer que eu ainda te adoro, que nada sem você faz sentido, jurar esquecer esse vício. E uma grande oportunidade surgiu para o cantor. Ele vai para o grande centro da música sertaneja no Brasil. Que vai acontecer agora, dia 9 de dezembro, em Goiânia, né? E a gente vai estar, né, marcando presença lá. Vai ser um workshop, né, com diversos compositores do país, e a gente vai fazer uma roda lá de composição, compondo e fazendo música, né, que é o objetivo principal. E lá vai o Gabriel em busca do seu sonho. E se depender do talento desse linharense, nossa cidade está bem representada. Eu sei que a paixão não tem direção, sem sentido faz você sonhar. O amor te devora, a razão vai embora e voar, voar. Nos meus pensamentos, que sofrimento, viver em um mundo que não é o meu. Então eu acordo, de tristeza eu choro, por ele não ser eu, por ele não ser eu, por ele não ser eu. Menina bonita dos olhos castanhos. Bacana, muito talento, muito talentoso. O Gabriel, uma bela voz, parabéns, viu? Para fechar o Sim Notícias de hoje, os destaques do esporte. Ô Cláudio, artes marciais, Linhares em destaque. E que destaque, hein? Pois é, Linhares continua se projetando nas artes marciais em todo o Brasil. O lutador linharense Enzo Pegoretti foi homenageado ontem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo pelas conquistas expressivas para Linhares e para o estado do Espírito Santo no esporte. O Enzo é o primeiro do ranking capixaba de jiu-jitsu na categoria sub-15 da Federação da Modalidade e o primeiro colocado na mesma categoria de luta livre na Confederação Brasileira. Também é segundo colocado na luta greco-romana e quarto na sub-17, mesmo sem ter lutado a última etapa, né, até 71 quilos, por contusão, hein? Bom, parabéns ao Enzo Pegoretti, merece toda a atenção. E o maior responsável por este sucesso, como incentivador e técnico, é o próprio pai do Enzo, Josemar Pegoretti, nosso colaborador de artes marciais. O Josemar também
vai ser homenageado por ter sido técnico de Enzo nas conquistas de luta livre. Quem os indicou foi o deputado estadual Alexandre Chambinho. Amanhã nós vamos repercutir essa homenagem que orgulha o esporte linharense. Parabéns, Enzo. Parabéns, Josemar. Obrigado, Altemar, pelos destaques. Até a próxima edição. Você, nosso telespectador, continue seguindo nossas redes sociais, viu? Nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube TVC Linhares. Tem um portal também, sinoticias.com.br. Os assinantes da Sky TV, na região norte, nos acompanham pelo canal 316.1. Os moradores da Grande Vitória que assinam a Claro TV também nos assistem pelo canal 526. TV Sim, esta é da terra.